Resolução número 809, de 29 de agosto de 2018. Alterado pela Resolução 835/19 e Resolução 996/21. Dispõe sobre o teste de avaliação física a ser aplicado no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e revoga a Resolução número 114, de 31 de dezembro de 2003. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 6º da Lei Complementar número 54, de 13 de dezembro de 1999, resolve, capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1. Esta resolução dispõe sobre o teste de avaliação física, TAF, a ser aplicado no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG. Parágrafo único. O TAF tem por finalidade avaliar o condicionamento físico dos militares do serviço ativo, inclusive os da reserva designados para o serviço ativo, nas avaliações anuais, seleção para ingresso no CBMMG e seleção para cursos internos. Artigo 2. O TAF, para fins de avaliação física do militar, será aplicado anualmente a todos os bombeiros militares do serviço ativo e aos da reserva designados para o serviço ativo. Parágrafo único. O TAF anual será válido até o último dia do ano posterior ao da sua aplicação. Artigo 3. O TAF será aplicado por convocação, no período de 1º de janeiro até 30 de novembro, conforme calendários definidos pelas unidades. Parágrafo 1. O militar que for convocado para o TAF e deixar de comparecer às chamadas para aplicação deste, sem motivo justificado, será considerado inapto. Parágrafo 2. Excepcionalmente, a pedido do militar, o TAF poderá ser aplicado no mês de dezembro, inclusive na hipótese do artigo 18, ficando às custas do militar as implicações decorrentes da intempestividade de aplicação das condições especiais previstas na Lei nº 5.301/1969 aplicadas nas resoluções do CBMMG. Artigo 4. A aplicação do TAF, ou Teste de Capacitação Física (TCF), será, obrigatoriamente, precedida de avaliação clínica, AQ, para os militares do CBMMG, a AQ deverá ser procedida pelos profissionais do quadro de oficiais de saúde, POS, ou médicos do Sistema Orgânico, dos Núcleos de Atenção Integral à Saúde, NAIS, ou da Seção de Atenção à Saúde, SAS, para fins de aplicação do TAF anual e realização dos processos seletivos internos. A AQ com o apto deverá ter sido realizada com até 180 dias de antecedência desses. B. Para os concursos públicos ao CFSD, FOIPOS, a AQ deverá ser realizada no prazo máximo de até 30 dias a data do teste. 2. Para os civis candidatos aos concursos públicos, será exigida, como condição para a realização do teste, a apresentação de AQ com o apto expedida por médico competente. B. A AQ a que se refere a linha anterior deverá ter sido expedida no prazo máximo de até 30 dias a data do teste. Parágrafo 1º. A AQ específica para concursos públicos é que se refere à linha B do inciso 1, tanto para militares quanto para civis, deverá atestar expressamente aptidão para a realização de todas as modalidades físicas que serão executadas pelo candidato, seguindo o modelo do anexo K. Parágrafo 2º. Será considerado inapto no TAF, ou Teste de Capacitação Física (TCF), o militar civil que, sem motivo justificado, deixar de realizar a AQ, redação dada pela Resolução 996 de 29 de julho de 2021, artigo 5. É exigida aptidão no TAF para participação em cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização, no exame de aptidão profissional e em cursos que exijam a execução de treinamento físico militar e de atividades de combate a incêndio e busca e salvamento. Parágrafo 1.
Em observação à previsão do artigo 191 da Lei nº 5.300/1969, o disposto no caput não se aplica aos militares com dispensa definitiva ou com dispensa temporária que perdure por mais de 6 meses ininterruptos que o impossibilite de realizar o TAF, para matrícula nos seguintes cursos. 1. Curso Especial de Formação de Sargentos. 2. Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos. 3. Curso de Especialização em Gestão e Proteção e Defesa Civil, ou equivalente. 4. Curso de Gestão Estratégica e Políticas Públicas, ou equivalente. 5. Exame de Aptidão Profissional. Parágrafo 2. A aplicação do artigo 191 da Lei nº 5.300/1969 se condiciona à aptidão no TAF para matrícula nos cursos listados no parágrafo anterior, para posterior estudo de promoção retroativa por parte da Diretoria de Recursos Humanos, que observará, dentre outros critérios, a existência de atestado de origem. Parágrafo 3. Não será exigido o disposto no caput também para matrícula no curso de formação de sargentos para o caso de militar com dispensa definitiva, desde que o militar esteja amparado em atestado de origem. Parágrafo 4. Na hipótese do parágrafo anterior, comprovado o amparo em atestado de origem, será admitida a participação do militar no processo seletivo e a convocação para a matrícula será condicionada à classificação, na fase de conhecimentos do processo seletivo, dentro do limite de vagas ofertadas no certame, observados os critérios de desempate. Parágrafo 5. A aplicação do disposto no parágrafo 3º se limita a 10% das vagas ofertadas no processo seletivo e não implicará em redução destas para os demais candidatos. Capítulo 2. Da realização do teste de avaliação física. Artigo 6. O TAF anual é constituído dos testes físicos enumerados a seguir. 1. Teste de resistência aeróbica, corrida de 2.400 metros ou natação de 12 minutos. 2. Teste de força muscular do abdômen, flexão abdominal. 3. Teste de força muscular de membros superiores, flexão dinâmica na barra, masculino, e flexão estática na barra fixa, feminino. 4. Teste de natação 75 metros. 5. Teste de agilidade, Sutherland. Artigo 7. Todos os bombeiros militares aptos na AC serão submetidos aos testes físicos previstos no caput do artigo anterior, conforme critérios estabelecidos nos anexos desta resolução. Parágrafo único. Os militares optarão, no teste de resistência aeróbica, pela prova de corrida de 2.400 metros ou pela prova de natação de 12 minutos. Artigo 8. Os discentes dos cursos de formação e habilitação do CDMMG, na modalidade presencial, serão submetidos ao TAF definido nos moldes desta resolução ou à disciplina equivalente, regulamentada pela Academia de Bombeiros Militar, ABME. Parágrafo único. O TAF ou disciplina equivalente de que trata o caput será lançado no SIGIP como TAF anual. Artigo 9. Os testes físicos do TAF a serem aplicados aos candidatos à inclusão no curso de formação de oficiais, FO, e no curso de formação de soldados, CFSD, tanto combatentes quanto especialistas, serão os seguintes: 1. Teste de resistência aeróbica, corrida de 2.400 metros. 2. Teste de força muscular do abdômen, flexão abdominal. 3. Teste de força muscular de membros superiores, flexão dinâmica na barra, masculino, e flexão estática na barra fixa, feminino. 4. Teste de agilidade, Sutherland. 5. Teste de habilidade natatória, travessia de 50 metros, em estilo livre, conforme especificações constantes em edital. Parágrafo único. Os índices e forma de execução dos testes serão definidos em edital. Artigo 10. Os testes físicos do TAF a serem aplicados aos candidatos à inclusão no quadro de oficiais de saúde, POS, serão os seguintes: 1.
Teste de resistência aeróbica, corrida de 2.400 metros. 2. Teste de força muscular do abdômen, flexão abdominal. 3. Teste de força muscular de membros superiores, flexão de braço. Parágrafo único. Os índices e forma de execução dos testes serão definidos em edital. Artigo 11. O TAF será aplicado da seguinte forma: 1. TAF para avaliação anual, aplicado em 2 dias, com os testes a seguir. A. Primeiro dia. 1. Teste de resistência aeróbica. 2. Teste de flexão abdominal. B. Segundo dia. 1. Teste de força muscular de membros superiores. 2. Teste de agilidade. 3. Teste de natação 75 metros. 2. TAF para processos seletivos internos aos cursos previstos no caput do artigo 5º, aplicado em 2 dias, com os testes a seguir. A. Primeiro dia. 1. Teste de resistência aeróbica, corrida de 2.400 metros. 2. Teste de força muscular do abdômen. 3. Teste de natação 75 metros. B. Segundo dia. 1. Teste de força muscular de membros superiores. 2. Teste de agilidade. 3. Teste de resistência aeróbica, natação de 12 minutos. 3. TAF para concursos públicos, aplicado em um único dia. Parágrafo único. O segundo dia de aplicação do TAF a que se referem os incisos 1 e 2 será aplicado em um período máximo de 48 horas em relação ao primeiro dia, alterada pela Resolução número 835, de 12 de fevereiro de 2019, artigo 12. Para a aplicação do TAF, as unidades providenciarão locais que sejam adequados às características exigidas para cada teste. Artigo 13. O resultado final do TAF anual será dado pela média aritmética simples dos pontos alcançados pelos avaliados, conforme pontuações constantes das tabelas dos anexos desta resolução. Artigo 14. O TAF dos processos seletivos internos e dos concursos públicos será determinado nos editais. Capítulo 3. Dos critérios para aprovação no TAF. Artigo 15. Para aprovação, e consequente obtenção da condição de apto no TAF anual e nos exames seletivos aos cursos internos, os militares deverão atingir os seguintes índices. 1. Índice mínimo de aprovação, IMA, será dado pela média aritmética simples do somatório de pontos alcançados nos testes pelo militar, conforme as tabelas constantes dos anexos desta resolução. 2. Índice mínimo de desempenho por prova, INDEP, será dado pelo percentual mínimo de rendimento a ser atingido pelo militar em cada prova, conforme as tabelas constantes dos anexos desta resolução. Artigo 16. Os índices constantes do artigo anterior serão dados conforme tabela a seguir: variáveis objetivos percentuais. A. Bombeiros militares prontos nos serviços administrativos ou operacionais. IMA 60%. INDEP 30%. B. Candidatos aos cursos de formação e habilitação, CHO, CFS, CFC e outros equivalentes. IMA 60%. INDEP 40%. C. Candidatos aos demais cursos ofertados pela corporação ou em corporações co-irmãs, salvo em casos de exigências específicas destas últimas. IMA 60%. INDEP 50%. Artigo 17. O militar que não atingir o INDEP, em qualquer dos testes físicos, será considerado inapto, e ou desclassificado do processo seletivo. Artigo 18. O militar que não atingir os índices mínimos para aprovação no TAF anual poderá requerer ao seu comandante a aplicação de novo TAF, que deverá ocorrer dentro do respectivo ano de avaliação, e após decorridos no mínimo 15 dias da aplicação anterior, observado o disposto no artigo 3º desta resolução. Parágrafo 1. O militar deve requerer novo teste em tempo hábil para aplicação, do contrário permanecerá inapto. Parágrafo 2. Caso o militar seja aprovado, sua nota final estará limitada a 6 pontos, ainda que este tenha obtido resultado superior.
Parágrafo 3. Caso o militar seja reprovado, não será admitida nova avaliação no ano. Capítulo 4. Da inspeção de saúde. Artigo 19. A submissão ao TAF será precedida da avaliação clínica anual, feita por médicos do Sistema Orgânico de Saúde, a fim de verificar suas condições de saúde. Artigo 20. A avaliação clínica constitui-se de 1. Exame clínico, 2. Exames complementares, 3. Teste ergométrico. Parágrafo único. As avaliações previstas nos incisos 2 e 3 serão realizadas a critério do médico avaliador. Artigo 21. São resultados possíveis da AC, apto ou inapto. Parágrafo 1. Serão submetidos ao TAF anual somente os militares aptos, com lançamento no SIGP. Parágrafo 2. O militar convocado para o TAF verificará via SIGP Web o lançamento de sua condição de apto para a realização do teste, solicitando o registro no sistema caso não tenha sido feito, ou solicitando cópia do resultado da AC para apresentação à comissão de aplicação. Artigo 22. A AC será realizada, ordinariamente, conforme programação específica da unidade responsável pela aplicação do TAF ou, eventualmente, para atender a casos excepcionais, segundo necessidades da administração. Parágrafo 1. O médico avaliador emitirá parecer da condição clínica do bombeiro militar, indicando, para aquele que não apresentar condições físicas para a realização do TAF, o tratamento a ser seguido, com o objetivo de recuperá-lo e posteriormente submetê-lo aos treinamentos e respectiva avaliação. Parágrafo 2. O militar inapto na AC somente realizará o TAF quando cessado o impedimento e com a devida liberação médica, devendo, para isso, notificar a administração. Parágrafo 3. Os resultados da AC serão registrados em ata, lançados no SIGP e publicados em boletim interno, BI. Capítulo 5. Das dispensas médicas. Artigo 23. O militar impedido de realizar o TAF anual em razão de dispensa saúde temporária terá o prazo de 10 dias úteis, após cessado o motivo de seu impedimento, para apresentar requerimento formal à administração para sua submissão ao referido teste, o qual será aplicado até 30 de novembro. Parágrafo único. Será considerado inapto militar que deixar de observar o prazo previsto no caput deste artigo ou cujo impedimento perdure até 1º de novembro. Capítulo 6. Da gestante. Artigo 24. A militar impedida de realizar o TAF anual em razão de estar em período de gestação ou contemplada com licença maternidade será atribuída a média aritmética simples das notas obtidas nos testes dos 3 anos imediatamente anteriores. Parágrafo 1. Caso a militar esteja inapta em algum dos 3 testes a que se refere o caput, ser-lhe-á atribuída nota mínima para aprovação naquele teste para a realização do cálculo. Parágrafo 2. Para militares com menos de 3 anos de efetivo serviço será utilizada a nota dos testes disponíveis, inclusive aqueles realizados nos cursos de formação, observado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 25. Terminada a licença maternidade, a militar terá até 10 de novembro do ano corrente para solicitar formalmente à administração a aplicação do TAF anual, o qual será aplicado até 30 de novembro. Parágrafo único. Caso a licença maternidade termine após 10 de novembro do ano corrente, aplicar-se-á as disposições do artigo anterior. Capítulo 7. Da Comissão de Aplicação do TAF. Artigo 26. As unidades possuirão comissões de aplicação do TAF anual, designadas pelo comandante, preferencialmente com militares possuidores de formação em educação física. Parágrafo 1. As comissões, até o nível mínimo de companhia destacada, serão compostas por, no mínimo, 5 militares. Parágrafo 2. As comissões dos pelotões destacados serão compostas pelo comandante da fração mais 3 militares. Parágrafo 3. As companhias e pelotões destacados que não possuírem condições de composição das comissões serão apoiadas pelas sedes.
Artigo 27. As comissões de TAF atuarão com no mínimo 3 de seus integrantes. Artigo 28. As designações dos integrantes das comissões de TAF serão publicadas em boletins internos das respectivas unidades ou das unidades apoiadoras. Capítulo 8. Dos procedimentos administrativos relativos ao TAF. Artigo 29. O militar será convocado em tempo hábil, por sua unidade, em via impressa ou por meio eletrônico institucional, para submissão ao TAF. Parágrafo 1. O militar que não for convocado para a realização do TAF anual deverá manifestar-se formalmente ao seu chefe direto, até 1º de novembro do ano corrente, caso contrário será considerado inapto no TAF. Parágrafo 2. Caso o militar convocado possua dispensa temporária, este informará de sua situação à administração em até 5 dias úteis, comunicando o período de dispensa. Parágrafo 3. O militar que não realizar as provas por motivo de dispensas, licenças, férias e diligência do serviço público, deverá, no prazo de 10 dias úteis depois de cessado o impedimento, manifestar-se formalmente, caso contrário será considerado inapto. Parágrafo 4. Na RMDH, ou em outros locais em que a aplicação do TAF seja centralizada, a unidade responsável pela aplicação confeccionará calendário com vagas e períodos de aplicação das provas, para que as unidades dos militares providenciem a apresentação destes nos locais previstos. Parágrafo 5. Os militares se apresentarão para o TAF portando cópia da AC. Artigo 30. Os resultados do TAF serão registrados em ata, conforme anexo H, e enviados ao setor responsável pelo lançamento no prazo máximo de 5 dias úteis após o término. Parágrafo 1. A seção de pessoal ou correspondente manterá em arquivo específico as atas de resultados de seus militares. Parágrafo 2. No caso da região metropolitana, o arquivo descrito no parágrafo anterior será na ABME. Parágrafo 3. As informações relativas ao TAF serão publicadas em BI e lançadas no SIGP em até 10 dias úteis, após recebimento da ata. Parágrafo 5. Para fins de lançamento do resultado do TAF no SIGP, além do respectivo lançamento no campo apto e inapto, no campo motivo do exame será lançado: 1. Aprovado, para militar apto; 2. Reprovado, para militar inapto; 3. Gestante, para militar gestante ou em licença maternidade, apta com nota anterior, nos termos do artigo 24, 4. Em treinamento, para militar apto com nota anterior, no caso do artigo 37, 5. Em missão, para militar apto com nota anterior, no caso do artigo 38, 6. Reinclusão, para militar apto ou inapto, no caso do artigo 44. Artigo 31. As frações destacadas remeterão, no prazo de 5 dias úteis da aplicação, à seção de pessoal, ou seção correspondente, apenas as atas digitalizadas, devidamente assinadas pela comissão de aplicação, para publicação e lançamento no SIGP. Artigo 32. Quando o militar for transferido de organização bombeiro militar, a unidade de origem fará constar no ofício de apresentação se este já foi ou não submetido ao TAF anual e a data de sua realização. Capítulo 9. Das fiscalizações da aplicação do TAF. Artigo 33. A aplicação do TAF nas unidades poderá ser inspecionada por equipes itinerantes, propostas pela ABME e homologadas pelo chefe do Estado-Maior, de forma inopinada. Artigo 34. Cabem às equipes itinerantes as seguintes atribuições: 1. Fiscalizar o estrito cumprimento dos parâmetros estabelecidos nesta resolução. 2. Verificar a presença dos membros da comissão de aplicação do TAF durante os testes. 3. Confeccionar relatório circunstanciado de possíveis irregulares. Artigo 35.
Os comandos operacionais de bombeiros do interior enviarão a BIM o calendário de aplicação do TAFI, incluindo o de suas unidades subordinadas, nas seguintes datas: 1. Até o dia 20 de dezembro do ano anterior, o calendário da aplicação referente ao período de 1º de janeiro a 30 de junho. 2. Até o dia 20 de junho, o calendário da aplicação do TAFI referente ao período de 1º de julho a 30 de novembro. Parágrafo 1. Junto ao calendário serão informados o local, horário da sua aplicação e os nomes dos integrantes da comissão aplicadora. Parágrafo 2. As informações e eventuais alterações serão enviadas via e-mail. Parágrafo 3. As unidades de execução operacional consolidarão o calendário das suas frações, devendo remetê-los ao respectivo comando operacional até 10 de dezembro e 10 de junho para os primeiro e segundo períodos respectivamente. Parágrafo 4. O previsto no caput se aplica ao primeiro COB em relação às suas unidades e frações fora da RMDH que não realizarão TAFI na ABME. Artigo 36. Os comandos operacionais do interior do Estado enviarão à BIM os resultados das aplicações do TAFI, inclusive de suas unidades subordinadas, até 31 de janeiro do ano posterior à aplicação. Parágrafo 1. Os dados a serem exigidos e a formatação para envio serão definidos pela ABME em instrução técnica. Parágrafo 2. O previsto no caput se aplica ao primeiro COB em relação às suas unidades e frações fora da RMDH que não realizaram TAFI na ABME. Capítulo 10, das prescrições diversas. Artigo 37. Ao militar impedido de realizar o TAFI anual em razão da realização de cursos, treinamentos ou similares na corporação ou fora dela, quando devidamente designado, será atribuída, a seu pedido, a média aritmética simples das notas obtidas nos testes dos 3 anos imediatamente anteriores. Parágrafo 1. Caso o militar esteja inapto em algum dos 3 testes a que se refere o caput, ser-lhe-á atribuída nota mínima para aprovação naquele teste para realização do cálculo. Parágrafo 2. Para militares com menos de 3 anos de efetivo serviço será utilizada a nota dos testes disponíveis, inclusive aqueles realizados nos cursos de formação, observado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 38. Ao militar impedido de realizar o TAFI anual em razão de empenho em missão de paz, força nacional ou similar, ou por estar à disposição de outro órgão público fora do Estado, aplicar-se-á, a seu pedido, a regra do artigo anterior. Artigo 39. O lançamento da nota em caso da aplicação do artigo 37 ou 38 ocorrerá somente a pedido do militar, fundamentando e comprovando sua impossibilidade de realização do TAFI, conforme o caso. Parágrafo 1. O pedido descrito no caput será feito até 30 de novembro, e endereçado ao comandante do solicitante. Parágrafo 2. A análise do preenchimento das condições necessárias para a aplicação dos artigos previstos no caput será de responsabilidade do chefe da seção de planejamento ou equivalente da unidade do solicitante, que calculará a nota a ser lançada no SIGP. Parágrafo 3. Será considerado inapto pelo motivo de ausente o militar que não observar o prazo decadencial previsto no caput. Artigo 40. O militar convocado, mas impedido de realizar o TAFI anual em razão de férias ou licenças diversas terá até 10 de novembro do ano corrente, após cessado o motivo de seu impedimento, para apresentar requerimento formal à administração para sua submissão ao referido teste, o qual será aplicado até 30 de novembro. Parágrafo único. O militar que deixar de observar o prazo previsto no caput deste artigo será considerado inapto. Artigo 41. É de responsabilidade do militar a conferência, via SIGP Web, do lançamento correto de seus dados funcionais, bem como das respectivas publicações dos atos. Artigo 42. O TAFI aplicado durante os processos seletivos internos do CDMMG, por comissão devidamente designada, poderá ser lançado no SIGP como TAFI anual. Parágrafo 1.
O militar deverá manifestar-se formalmente à sua unidade acerca do seu interesse de considerar a nota obtida no TAF do processo seletivo como TAF anual, referenciando o boletim de publicação do ato de resultado final do TAF do processo seletivo. Parágrafo 2. Para fins de lançamento no SIGP, a unidade utilizará o ato de resultado final do TAF do processo seletivo publicado em BGBM ou boletim interno. Artigo 43. O TAF aplicado nos processos seletivos do CDMMG para os cursos de formação e habilitação da instituição terá caráter classificatório e eliminatório. Artigo 44. O militar que for reincluído na instituição, por qualquer motivo, será submetido àquilo e ao TAF previstos nesta resolução, a fim de serem verificadas suas condições de saúde e de capacitação física. Parágrafo único. O TAF descrito no caput poderá ser usado como TAF anual ou, por solicitação do militar, poderá ser aplicado novo TAF. Artigo 45. Os militares movimentados sem terem concluído o TAF deverão, no prazo máximo de 10 dias úteis, requerer a sua submissão ao teste, observado o disposto no parágrafo único do artigo 3º. Artigo 46. Os índices previstos nas tabelas dos anexos desta resolução serão revistos a cada 5 anos, tendo como base os resultados da aplicação do treinamento profissional básico aplicado pela Academia de Bombeiros Militar, ABME. Parágrafo único. A primeira revisão dos índices de que trata o caput será feita decorridos 2 anos da vigência da presente resolução. Artigo 47. Os casos omissos serão resolvidos pelo chefe do Estado-Maior, após apreciação da ABME. Artigo 48. Revoga-se a Resolução número 114, de 31 de dezembro de 2003, ressalvados os processos seletivos em andamento publicados anteriormente. Artigo 49. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2019. Comando Geral, em Belo Horizonte, 29 de agosto de 2018. Cláudio Roberto de Souza, Coronel BM, Comandante-Geral anexo à Resolução número 835, de 12 de fevereiro de 2019. Teste de resistência aeróbica corrida de 2.400 metros, ambos os sexos, objetivo medir indiretamente a resistência aeróbica, devendo o avaliado percorrer a distância de 2.400 metros no menor tempo possível. Recursos humanos e materiais 1 avaliadores portando cronômetro com precisão de segundos, apito e material para anotação dos resultados. 2 pista de atletismo tamanho oficial de 400 metros, ou local plano demarcado. Procedimentos 3 Os avaliados, se militares do CDMMG, usarão uniforme adequado ao teste, conforme o regulamento de uniformes. Se civis, utilizarão vestuário adequado ao teste. 2 O teste é iniciado ao comando do avaliador, comando, atenção. Vai. Ou apito, com concomitante acionamento do cronômetro. 3 Se o teste for aplicado em pista de atletismo, serão contadas uma a uma o número de voltas necessárias para completar o percurso de 2.400 metros. 4 O teste será encerrado quando o avaliado concluir o percurso de 2.400 metros, momento que será registrado seu tempo final. Observações 4 Os avaliados serão organizados em grupos, conforme disponibilidade do local de aplicação do teste e do número de avaliadores. 2 Durante o teste o avaliado poderá andar, alterando sua velocidade e esforço, e retornar ao esforço anterior no momento que quiser. 3 Não se admitirá o avaliado parar durante o teste e depois continuar a prova. 4 O avaliado não poderá receber qualquer tipo de ajuda física externa para a realização do teste. 5 Não será admitida a utilização de equipamentos ou materiais que forneçam ao avaliado condição de facilitação e vantagem na execução do teste.
6 será desclassificado o avaliado que descumprir as prescrições deste anexo. Recomendações 1.5. Recomenda-se ao avaliado realizar, individualmente, alongamentos e preparação inicial antes do teste. 1.5.2 Recomenda-se ao avaliado manter o mesmo ritmo e frequência de passadas durante todo o percurso, evitando-se chegar à última volta com velocidade e esforço muito superiores às voltas que vinham sendo realizadas anteriormente. 1.5.3 Após o término do percurso, recomenda-se ao avaliado não cessar bruscamente os movimentos, devendo trotar até o retorno de sua frequência cardiorrespiratória às condições de normalidade. Resultado será obtido pelo tempo gasto pelo avaliado para completar o percurso de 2.400 metros, que será convertido em pontos conforme as tabelas de pontuação constantes deste anexo. Anexo B. Resolução número 835, de 12 de fevereiro de 2019. Teste de resistência aeróbica natação de 12 minutos, ambos os sexos, objetivo medir indiretamente a resistência aeróbica, devendo o avaliado nadar 12 minutos contínuos, percorrendo a maior distância possível em nado estilo crawl ou peito. Recursos humanos e materiais 2.2 avaliadores portando cronômetro com precisão de segundos, apito e material para anotação dos resultados. 2.2 Piscina com comprimento mínimo de 25 metros e, se possível, com divisão em raias. 2.3 Treina. Procedimentos 2.3 Os avaliados, se militares do CDMMG, deverão usar uniforme adequado ao teste, conforme o regulamento de uniformes. Se civis, utilizarão vestuário adequado ao teste. 2.3.2 Para início do teste o avaliado se posicionará dentro da piscina, junto à borda e com uma das mãos apoiada na referida borda. 2.3.3 O teste é iniciado ao comando do avaliador, atenção! Vai! Ou apito, com concomitante acionamento do cronômetro. 2.3.4 A cada virada na borda da piscina o avaliado deverá tocar com pelo menos uma das mãos ou pés na referida borda. 2.3.5 O teste será finalizado quando o avaliado completar o tempo de 12 minutos, ao comando do avaliador, pare. Ou apito final, momento em que será registrado o ponto de parada do avaliado e aferida a distância por ele percorrida. Observações 2.4 O número de avaliados em cada teste será de acordo com a quantidade de raias da piscina e o número de membros da comissão de aplicação do TAF, avaliadores. 2.4.2 Durante a realização do teste não é permitido ao avaliado, em hipótese alguma, pisar ou apoiar com os pés no fundo da piscina, segurar nas bordas, raias ou em qualquer outro obstáculo que lhe dê condição de descanso ou facilitação do teste. 2.4.3 Durante as viradas o avaliado deverá apenas tocar na borda da piscina, não permanecendo com a mão na borda por mais que 3 segundos. 2.4.4 O avaliado não poderá interromper a realização do teste antes de completar o tempo de 12 minutos. 2.4.5 Será permitido ao avaliado alternar os estilos de nado durante o teste, observando-se que somente serão admitidos os nados crawl e peito. 2.4.6 Será desclassificado o avaliado que descumprir as prescrições deste anexo. Recomendações 2.5 Recomenda-se ao avaliado realizar suas refeições com antecedência razoável ao teste, a fim de evitar congestão. 2.5.2 Recomenda-se que, antes de iniciar o teste, o avaliado faça sua preparação, realizando alongamentos e aquecimento fora da água, individualmente. 2.5.3 Recomenda-se que os alongamentos devam abranger os grupos musculares dos membros superiores, tronco, membros inferiores, e paralelamente exercícios de flexibilidade. 2.5.4 Recomenda-se ao avaliado utilizar óculos e touca de natação para a realização do teste. Resultado será obtido em função da distância percorrida pelo avaliado, em metros, que será convertida em pontos conforme as tabelas de pontuação constantes deste anexo.
Anexo C. Resolução número 835, de 12 de fevereiro de 2019. Teste de força muscular flexão abdominal, ambos os sexos, objetivo: medir indiretamente a força dos grupos musculares que compõem o abdômen, através da realização do maior número possível de flexões abdominais, em 60 segundos. Recursos humanos e materiais. 3, 2, 1 Avaliador exportando cronômetro com precisão de segundos, apito e material para anotação dos resultados. 3, 2, 2 Colchonetes e superfície plana para realização do teste. Procedimentos. 3, 3, 1 Os avaliados, se militares do CDMMG, deverão usar uniforme adequado ao teste, conforme o regulamento de uniformes. Se civis, utilizarão vestuário adequado ao teste. 3, 3, 2 Para início do teste, o avaliado posiciona-se em decúbito dorsal, com o quadril, coluna vertebral e cabeça apoiados ao solo, joelhos flexionados e plantas dos pés fixas no solo. Os antebraços são cruzados sobre o tórax, de forma que a mão direita toque o ombro esquerdo e a mão esquerda toque o ombro direito. 3, 3, 3 O teste é iniciado ao comando do avaliador. Posição. Atenção! Vai! Ou apito, com o acionamento concomitante do cronômetro. 3, 3, 4 Após ser dado o comando para início do teste, o avaliado realizará a flexão da coluna até que os cotovelos toquem nos músculos de coxa, da sua parte média até os joelhos, retornando posteriormente à posição de extensão da coluna até que a parte inferior das escápulas toque o solo, contando-se, assim, uma flexão. 3, 3, 5 O teste será encerrado quando completar o tempo de 60 segundos, ao comando do avaliador. Pare. Ou apito final, momento que será registrado as flexões realizadas corretamente. Observações. 3, 4, 1 Se não houver o contato das escápulas com o solo durante o movimento, a flexão é considerada incompleta, e não será contada. 3, 4, 2 As mãos devem permanecer em contato com os ombros durante toda a execução dos movimentos, e se durante o teste o avaliado soltá-las a flexão não será contada. 3, 4, 3 Os pés deverão estar fixos no solo durante toda a execução do teste, podendo ser utilizado um militar para segurar com as mãos o dorso dos pés do avaliado. 3, 4, 4 O avaliado não poderá elevar o quadril do solo durante os movimentos, não sendo contada a flexão realizada nesta condição. 3, 4, 5 O afastamento entre os pés não deve exceder a largura dos quadris. 3, 4, 6 Será permitido repouso entre os movimentos, contudo o tempo máximo para a realização do teste é de 60 segundos. 3, 4, 7 O avaliado poderá interromper a realização dos movimentos de flexão antes de completar o tempo de 60 segundos, sendo então computadas apenas as flexões realizadas corretamente até o momento da interrupção. 3, 4, 8 Será desclassificado o avaliado que descumprir as prescrições deste anexo. Recomendação. Recomenda-se ao avaliado realizar alongamentos e preparação inicial para a realização do teste, individualmente. Resultado: será obtido pelo número de flexões abdominais realizadas corretamente no tempo de 60 segundos, que será convertido em pontos conforme as tabelas de pontuação constantes deste anexo. Anexo D. Resolução número 835, de 12 de fevereiro de 2019. Teste de agilidade Sutherland, ambos os sexos, objetivo: medir a habilidade de correr com mudança de direção do corpo, no menor tempo possível. Recursos humanos e materiais. 4, 2, 1 Avaliador exportando cronômetro com precisão de centésimos de segundos, apito e material para anotação dos resultados. 4, 2, 2 Local plano demarcado com fita adesiva ou tinta, medindo 9,14 metros conforme esquema de montagem demonstrado no item 4, 8.
4, 2, 3 blocos de madeira medindo 5 centímetros 10 5 centímetros 10 10 centímetros. Procedimentos 4, 3, os avaliados, se militares do CBMMG, usarão uniforme adequado ao teste, conforme o regulamento de uniformes. Se civis, utilizarão vestuário adequado ao teste. 4, 3, 2 Para execução da prova, o avaliado se posicionará de pé, com todo o corpo atrás da linha de partida. 4, 3, 3 O teste é iniciado ao comando do avaliador, comando, posição. Atenção! Vai! Ou apito, com concomitante acionamento do cronômetro. 4, 3, 4 Após ser dado o comando para o início do teste, o avaliado corre em direção aos blocos, apanha um dos blocos, retornando à linha de partida, colocando atrás desta linha, em seguida repete o movimento apanhando 2 blocos, retornando à linha de partida e colocando atrás desta. 4, 3, 5 O teste será encerrado quando o avaliado colocar o 2 blocos no solo, após a linha de chegada, momento que será registrado seu tempo final. Observações 4, 4, 1 Sempre que o avaliado atingir a linha oposta deverá ultrapassar esta linha com um dos pés. 4, 4, 2 São permitidas 2 tentativas para realização do teste. 4, 4, 3 Os blocos não podem ser arremessados à distância, têm que ser colocados no solo com uma das mãos, havendo a queda ou arremesso do bloco ao solo, em qualquer momento durante a execução do teste, a tentativa não será pontuada. 4, 4, 4 Será desclassificado o avaliado que descumprir as prescrições deste anexo. Recomendações 4, 5 Recomenda-se ao avaliado realizar alongamentos e preparação inicial para ser submetido ao teste, intensificando o aquecimento dos grupos musculares dos membros inferiores. 4, 5, 2 O local para a realização do teste deverá estar livre de quaisquer obstáculos, evitando-se qualquer impedimento para que o avaliado se desenvolva ao máximo no teste. Resultado será obtido pelo tempo gasto pelo avaliado para completar o percurso, que será convertido em pontos conforme as tabelas de pontuação constantes deste anexo. Havendo 2 tentativas, o resultado será obtido pelo melhor tempo registrado. Anexo e Resolução número 835, de 12 de fevereiro de 2019. Teste de força muscular flexão dinâmica na barra fixa, masculino, objetivo. Medir indiretamente a força muscular de membros superiores, através da realização do maior número possível de flexões dinâmicas na barra fixa. Recursos humanos e materiais 5, 2, avaliador exportando apito e material para anotação dos resultados. 5, 2, 2 barra de ferro ou de madeira medindo no máximo 1,5 polegada ou 3,8 centímetros de diâmetro. Procedimentos 5, 3, Os avaliados, se militares do CBMMG, deverão usar uniforme adequado ao teste, conforme o regulamento de uniformes. Se civis, utilizarão vestuário adequado ao teste. 5, 3, 2 A posição para início do teste é com o avaliado pendurado na barra fixa, com as mãos em pronação, dorso voltado para o rosto, com os braços em extensão total e as mãos distantes entre si com um afastamento correspondente à largura dos ombros. 5, 3, 3 O teste será iniciado ao comando do avaliador, comando, posição. Atenção! Vai! Ou apito. 5, 3, 4 Após o comando de início, o avaliado executará a flexão de braços na barra fixa elevando o corpo até que o queixo ultrapasse completamente a barra, após o que retornará à posição inicial, observando-se a extensão total dos cotovelos, momento em que será completada uma repetição. 5, 3, 5 O teste será encerrado quando o avaliado apoiar com o queixo na barra ou quando descer da barra, momento que será registrado as flexões realizadas corretamente. 5, 3, 6 O movimento é repetido tantas vezes quanto possível, sem limite de tempo, sendo contados apenas os movimentos realizados corretamente.
Observações 5.4.1 A barra deve ser instalada a uma altura tal que o avaliado, mantendo-se pendurado com os cotovelos em extensão total, não tenha contato com o solo. 5.4.2 O avaliado não poderá realizar a hiperextensão do pescoço para que o queixo ultrapasse a barra. Caso isso ocorra, a respectiva flexão não será contada. 5.4.3 Durante os movimentos de flexão e extensão de braços na barra não será permitido ao avaliado realizar movimentos dos quadris, pernas ou extensão da coluna cervical, bem como apoiar o corpo em qualquer parte das laterais da barra, como forma de auxiliar na execução do teste. Caso isso ocorra, a respectiva flexão não será contada. 5.4.4 Poderá ser utilizado um banco ou outro meio de apoio para auxiliar o avaliado tomar a posição inicial para o teste. 5.4.5 Será desclassificado o avaliado que descumprir as prescrições deste anexo. Recomendação: recomenda-se ao avaliado realizar alongamentos e preparação inicial para a realização do teste, individualmente. Resultado: será obtido pelo número de flexões de braços realizadas corretamente e que será convertido em pontos conforme a tabela de pontuação constante deste anexo. Anexo F, Resolução número 835, de 12 de fevereiro de 2019. Teste de força muscular flexão estática na barra fixa, feminino. Objetivo: medir indiretamente a força muscular de membros superiores, através da realização de isometria em flexão na barra fixa, o maior tempo possível. Recursos humanos e materiais 6.2.1 Avaliadores portando cronômetro com precisão de segundos, apito e material para anotação dos resultados. 6.2.2 Barra de ferro ou madeira medindo no máximo 1,5 polegada ou 3,8 centímetros de diâmetro. 6.2.3 Banco ou outro material de apoio para auxiliar a tomada de posição na barra fixa. Procedimentos 6.3.1 As avaliadas, se militares do CDMMG, deverão usar uniforme adequado ao teste, conforme o regulamento de uniformes. Se civis, utilizarão vestuário adequado ao teste. 6.3.2 A posição para início do teste é com a avaliada pendurada na barra fixa, com as mãos em pronação, dorso voltado para o rosto, com os braços em flexão, de forma tal que o queixo esteja acima do nível da barra, sem tocá-la. As mãos deverão estar distantes entre si com um afastamento correspondente à largura dos ombros. 6.3.3 A avaliada será auxiliada a tomar a posição inicial, utilizando-se um banco ou outro material de apoio. 6.3.4 O teste será iniciado ao comando do avaliador, comando, posição. Atenção! Vai! Ou apito. 6.3.5 Após o comando de início, o banco ou material de apoio será retirado e o cronômetro será acionado concomitantemente, momento em que a avaliada deverá manter-se suspensa o maior tempo possível, com o queixo acima do nível da barra, sem tocá-la, e com membros inferiores fora do solo. 6.3.6 O teste será encerrado quando a avaliada apoiar com o queixo na barra ou quando o seu queixo deixar de ficar acima do nível da barra, momento que será registrado seu tempo final. Observações 6.4.1 A barra deve ser instalada a uma altura tal que a avaliada, mantendo-se pendurada com os cotovelos em extensão, não tenha contato com o solo. 6.4.2 A avaliada não poderá apoiar o queixo na barra nem realizar a hiperextensão do pescoço para que o queixo fique acima do nível da barra. Caso isso ocorra, o cronômetro será travado, sendo computado apenas o tempo decorrido até o momento do apoio ou da hiperextensão. 6.4.3 Não será permitido à avaliada apoiar o corpo em qualquer parte das laterais da barra durante a execução do teste, como forma de auxiliar na execução do teste. 6.4.4 Será desclassificada a avaliada que descumprir as prescrições deste anexo. Recomendação: recomenda-se à avaliada realizar alongamentos e preparação inicial para a realização do teste, individualmente. Resultado:
será obtido pelo tempo que a avaliada permaneceu suspensa com o queixo acima do nível da barra, que será convertido em pontos conforme a tabela de pontuação constante deste anexo. Anexo G, Resolução número 835, de 12 de fevereiro de 2019. Teste de natação 75 metros, ambos os sexos, objetivo: verificar a capacidade natatória do bombeiro militar em percorrer uma distância de 75 metros em nado estilo crawl ou peito, no menor tempo possível. Recursos humanos e materiais 7.2.1 avaliadores portando cronômetro com precisão de segundos, apito e material para anotação dos resultados. 7.2.2 Piscina com comprimento mínimo de 25 metros e, se possível, com divisão em raias. Procedimentos 7.3.1 Os avaliados, se militares do CBMMG, deverão usar uniforme adequado ao teste, conforme o regulamento de uniformes. Se civis, utilizarão vestuário adequado ao teste. 7.3.2 Para início do teste, o avaliado se posicionará dentro da piscina, junto à borda e com uma das mãos apoiada na referida borda. 7.3.3 O teste é iniciado ao comando do avaliador, atenção, vai! Ou apito, com concomitante acionamento do cronômetro. 7.3.4 A cada virada na borda da piscina, o avaliado deverá tocar com pelo menos uma das mãos ou pés na referida borda. 7.3.5 O teste será finalizado quando o avaliado completar o percurso de 75 metros, momento em que será registrado seu tempo final. Observações 7.4.1 O número de avaliados em cada teste será de acordo com a quantidade de raias da piscina e o número de membros da comissão de aplicação do TAF, avaliadores. 7.4.2 Durante a realização do teste não é permitido ao avaliado, em hipótese alguma, pisar ou apoiar com os pés no fundo da piscina, segurar nas bordas, raias ou em qualquer outro obstáculo que lhe dê condição de descanso ou facilitação do teste. 7.4.3 Durante as viradas, o avaliado deverá apenas tocar na borda da piscina, não permanecendo com a mão na borda por mais que 3 segundos. 7.4.4 Será permitido ao avaliado alternar os estilos de nado durante o teste, observando-se que somente serão admitidos os nados crawl e peito. 7.4.5 Será desclassificado o avaliado que descumprir as prescrições deste anexo. Recomendações 7.5.1 Recomenda-se ao avaliado realizar suas refeições com antecedência razoável ao teste, a fim de evitar congestão. 7.5.2 Recomenda-se que antes de iniciar o teste o avaliado faça sua preparação, realizando alongamentos e aquecimento fora da água, individualmente. 7.5.3 Recomenda-se que os alongamentos devam abranger os grupos musculares dos membros superiores, tronco, membros inferiores, e paralelamente exercícios de flexibilidade. 7.5.4 Recomenda-se ao avaliado utilizar óculos e touca de natação para a realização do teste. Resultado: será obtido pelo tempo gasto pelo avaliado para completar o percurso de 75 metros, que será convertido em pontos conforme as tabelas de pontuação constantes deste anexo.